de mal a pior. Eu quero compartilhar com você hoje o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 8. E a palavra diz assim: Eis que vem os dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu fiquei meditando nesse capítulo e uma das coisas que eu observei aqui no início é que Deus, às vezes ele fala conosco, às vezes ele mostra para nós alguma coisa. E a partir dessa coisa que ele nos mostra, então ele estabelece um diálogo. Porque aqui diz que a palavra fez o profeta Amós ver alguma coisa. E aí Deus pergunta para ele, porque Deus mostra, Deus nos faz ver e depois Deus pergunta: o que é que você vê? E Amós aqui respondeu: eu vejo um cesto de fruto de verão. E Deus ele se comunica conosco de forma simples, através de coisas simples, não miraculosas, porque muitas vezes a gente perde tempo buscando as coisas de Deus e a gente quer ver o sobrenatural o tempo todo, né? Mas às vezes Deus quer falar conosco através de um cesto de fruta, né? Então Deus diz o seguinte: quando Deus mostra para Amós, Amós vê, Deus pergunta, Amós responde e Deus então diz o seguinte: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. É óbvio que a gente tem que levar em consideração o contexto histórico, o momento, né, em que Deus fala com o profeta Amós, mas o fato é que o povo estava corrompido. O fato é que o povo de Deus estava como o povo de agora, corrompido. Porque aqui diz que eles abatiam os necessitados, destruíam os miseráveis da terra, ou seja, eles exploravam as pessoas. Eles exploravam o povo. O povo de Deus não praticava a misericórdia que o próprio Deus praticava com ele, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E a palavra diz que aquele que não age com misericórdia não encontrará a misericórdia do Senhor, não receberá a misericórdia do Senhor. E Jesus diz que nós somos perdoados assim como nós perdoamos. Então existe uma mão dupla aí, um vai e vem, na vertical e na horizontal. Nós nos relacionamos com Deus na vertical, mas na horizontal é com pessoas. É a cruz de Cristo. É por causa dele, por ele, para ele todas as coisas. Então aqui diz que esse povo de Deus tinha balanças enganosas, né? Eles compravam os pobres por dinheiro. Nessa época havia até negociação de pessoas. E hoje também, de uma forma um pouco diferente, talvez, ainda que a gente saiba que existem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, enfim, de crianças, né? Mas o fato é que o povo de Deus, ele negociava os necessitados, eles negligenciavam as pessoas, eles queriam lucro, eles queriam vantagem, eles queriam a religião, eles queriam o sistema, eles queriam aquele ritual deles funcionando, mas eles não tinham amor. E hoje não é diferente. Essa palavra é para mim e para você. Hoje nós precisamos nos posicionar. E aí então Deus ele diz que eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O que isso significa? Que apesar das nossas obras serem muito malignas, Deus ele vai nos perdoar. Ele enviou o Cordeiro. Em Cristo nós temos salvação. Em Cristo nós temos redenção. Nós temos perdão pelos nossos pecados, se confessarmos, se de fato estivermos arrependidos de todo o mal que existe dentro de nós. Por isso a oração do Pai Nosso diz: livrai-nos do mal. Amém.
Por quê? Porque existe um mal dentro de nós e nós precisamos orar a Deus para que Ele nos livre do nosso próprio mal, do nosso eu impostor. Entende? E aqui diz então que Deus, naquele dia, quando Jesus morre, aqui já é uma profecia também, ele fala que naquele dia, quando Deus tratar conosco todas as coisas, haveria trevas sobre a terra. E foi isso que aconteceu, né? Quando Jesus ele está ali crucificado, escurece, a terra treme, né? Então, qual que é a minha reflexão que eu quero compartilhar com vocês? Né? É que eis que vem os dias de Jeová, onde as pessoas terão fome sobre a terra, e não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a santa palavra de Deus. Porque é interessante que se nós vivermos uma vida de obediência e no final dela nós nos desviarmos, apostatarmos da nossa fé, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos separar de Deus, porque o pecado é a separação de Deus. Deus não tolera o pecado. É o passo também que se nós tivermos uma vida desgraçada, como eu tive, mas se eu parar e pensar, como um dia eu fiz, e confessar os meus pecados, me arrepender e abandonar a minha prática de pecado, Deus vai ter misericórdia. Então não importa como nós começamos, mas importa como nós vamos terminar a nossa caminhada com Cristo. Combater o bom combate, né? Guardar a nossa fé, encerrar nossa carreira em Cristo. E é interessante que quando Deus ele anuncia isso, e Ele deixa claro que haverá um dia onde as pessoas vão ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus, eu me percebo assim hoje. As pessoas com fome, com sede de ouvir uma pregação expositiva do texto bíblico, porque a palavra de Deus é poder, ela é digna de toda aceitação, ela é poder para nos limpar de toda impureza, de todo mal, de todo pecado, toda lascívia, toda mentira, toda imoralidade. Só que nós não podemos mais nos contentar com pregações temáticas, que a gente decide do que a gente quer falar e vai na Bíblia caçar versículo. Prega o texto no contexto. É muito mais digno, é muito mais honesto, é muito mais glorificante para nós e muito mais glorificante a Deus, que é o dono da palavra. A mensagem não é minha, a mensagem não é sua, a mensagem não é do pastor, do bispo, seja lá quem for. A mensagem é de Deus, o nosso Senhor Jeová. Então não dá para ficar mais, sabe, nessa coisa, nessa maresia. Sabe por quê? Porque aqui diz que as pessoas irão errantes, de pior a pior, porque um abismo chama outro abismo. Eu me lembrei hoje pela manhã que quando Paulo pregava, os bereanos iam para casa conferir nas escrituras o que ele tinha falado, se ele tinha falado certo. Hoje nós temos preguiça de abrir as nossas Bíblias. Na igreja a gente vai para o culto sem Bíblia. A gente abre o celular e fica vendo as coisas lá. E eu não quero aqui também ficar criando juízo de valores. Mas às vezes nós ouvimos, Deus falou isso comigo, eu me constrangi hoje pela manhã, que Ele falou assim: filha, às vezes as pessoas estão pregando, mas não sou eu falando. Porque o Satanás também prega a palavra de Deus, mas não é a boca de Deus falando. Às vezes é a palavra do Senhor, mas não é Deus falando, não é Deus naquilo, porque não transforma. Sabe, e os apelos se tornam coisas apelativas, emocionais. Sabe, as pessoas querem provocar em nós uma emoção, uma atitude movida por uma emoção de um momento. É efeito manada. Só que o nosso culto ele é racional. Nós decidimos porque cremos na verdade absoluta de Cristo. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E aqui, nesse tempo de Amós, as pessoas já estavam sentindo fome e sede da palavra de Deus. E iam de mal a pior. E se corrompiam. E aqui diz que essas pessoas que não têm conhecimento, que não buscam, elas vão morrer. Elas vão morrer, elas vão perecer de sede, elas estão desmaiadas. O povo de Deus está necessitado de pregações sérias, comprometidas com a verdade de Cristo. Amém?
Amém?